O planeta Terra precisa de um novo guardião. Você e seus amigos vão batalhar nesse torneio épico, o Epic Battle, para decidir quem é o novo guardião. Para proteger o planeta Terra, não basta ser forte ou rápido. Você precisa falar o idioma dos terráqueos, ou seja, o inglês. O Epic Battle é um jogo para 2 a 6 jogadores, com duração média de 15 a 30 minutos, para crianças de 10 ou mais anos. Crianças com menos idade conseguem jogar esse jogo, apesar da classificação, desde que estejam alfabetizadas. Esse jogo ele contém um manual de regras e contém cartas de personagens e cartas de perguntas. A proposta do Epic Battle é trabalhar o inglês de dentro para fora. Como nós fazemos isso? Através de cartas com perguntas, que são perguntas pessoais. São perguntas que só você sabe responder. Por exemplo, do you like math? Você gosta de matemática? São 2 possibilidades de resposta. Yes, I do. No, I don't. Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. As perguntas das cartas estão todas no Simple Present. Nós usamos o verbo to be no Simple Present. E elas são perguntas de sim e não. Yes or question. Trabalhamos através desse jogo vocabulário, conversação e escuta. As cartas de pergunta têm função de armadilhas, ou seja, cada carta possui um símbolo que indica o efeito que ela vai ter como armadilha. Se um jogador usar uma carta de guerreiro para atacar uma carta de armadilha, o efeito dessa carta vai ser acionado dependendo da resposta que o jogador der para a pergunta. Portanto, se o jogador atacante responder incorretamente, o efeito da carta armadilha vai ser acionado. São 4 tipos de armadilha. Tem a armadilha do deck, ou armadilha do baralho, tem a armadilha do ladrão, a armadilha da caveira e a armadilha do retorno. A armadilha do baralho. Se o jogador atacar essa carta e ele responder incorretamente, ele vai perder a carta dele, a carta que ele usou para atacar, e ela vai retornar para o baralho, para o meio do baralho. Agora, se ele atacar a armadilha do ladrão e ele responder incorretamente a pergunta da carta, a carta que ele usou para atacar, ela vai retornar para a mão do jogador que é o dono da carta de pergunta, da carta de armadilha do ladrão. Então ela vai ficar com o jogador que foi atacado. Se o jogador atacar a armadilha da caveira e ele responder incorretamente, ele perde a carta dele, ela vai para o morto, ela vai ficar numa pilha separada e ela não vai contar nos pontos de nenhum dos jogadores. Ela é perdida para sempre até o final do jogo. Se o jogador atacar a armadilha do retorno, a carta que ele usou para atacar volta para a mão dele, caso ele responda incorretamente a pergunta que está na carta. Vamos falar agora sobre o modo torneio, que é um modo de jogo do Epic Battle 1, que é esse jogo aqui. Esse modo é indicado para 2 a 4 jogadores, ele tem uma duração média de 20 a 40 minutos e ele é indicado para crianças de 10 ou mais anos. Ele funciona especialmente com adolescentes e pessoas adultas. Nesse modo de jogo, nós vamos usar todas as cartas de perguntas e todas as cartas de guerreiro. As cartas de guerreiro possuem atributos de força, velocidade, inteligência e habilidade. Cada guerreiro tem um número de pontuação e aqui é mostrado a classe do guerreiro.
esse guerreiro ele é um mecha, esse guerreiro é um espadachim, esse é um mago e esse é um arqueiro. Os mechas geralmente são os mais fortes. Os espadachins são geralmente mais habilidosos. Os magos geralmente são mais inteligentes e os arqueiros mais velozes. As cartas de pergunta possuem um número de pontuação, uma pergunta e 2 possibilidades de resposta. Na base da carta é mostrada o efeito dessa carta. Lembrando que as cartas de pergunta nesse modo de jogo têm a função de armadilhas, ok? Nós vamos explicar as armadilhas logo mais. A preparação é bem simples. Todas as cartas serão embaralhadas juntas, tanto as cartas de pergunta quanto as cartas de guerreiros. Após embaralhar, serão distribuídas 8 cartas para cada jogador. O restante das cartas vai compor uma pilha, onde essa pilha deverá ficar ao alcance de todos, para que todos possam sacar cartas. Cada jogador vai olhar as suas 8 cartas e vai escolher 4 cartas para ficar lado a lado na mesa à sua frente, viradas para baixo. Na sua vez, o jogador tem 3 ações para fazer. Entre as ações, ele pode baixar uma carta em campo, isso conta como uma ação. Essa carta ela pode ser de pergunta ou armadilha, ou pode ser uma carta de guerreiro. O jogador pode trocar uma carta do campo por uma carta da sua mão, então ele pega a carta que está em campo e coloca a outra no lugar dela. Ele pode fazer uma ação de random, ou seja, ele pode embaralhar as cartas que estão em campo. O jogador pode também fazer uma ação de question, ou seja, ele pode pegar uma carta de pergunta e perguntar para o seu oponente. Nesse caso, ele vai ler a pergunta e o oponente vai ter que responder. Ele não vai estar vendo a carta. Se ele responder corretamente, ele fica com a carta. Se ele responder errado, o jogador que fez a pergunta fica com a carta. E o jogador pode também fazer uma ação de ataque, que significa pegar um guerreiro, ele vai revelar o seu guerreiro, vai escolher uma das cartas do oponente e vai escolher um atributo da sua carta. Os atributos são força, velocidade, inteligência e habilidade. Se ele escolher atacar essa carta, por exemplo, o jogador vai revelar e eles vão comparar os valores. Quem tiver o maior valor no atributo escolhido, ganha a batalha. Esse, por exemplo, é um mago que tem 117 de inteligência. Esse só tem 111, então esse daqui perderia. E o jogador que ganhou, ele fica com a carta para ele e ela soma nos seus pontos. Essa carta vale 4 pontos. Nesse modo de jogo, existem 2 objetivos possíveis. Esses objetivos deverão ser combinados no começo do jogo entre os jogadores. Os jogadores podem combinar que quem vencer será aquele que tiver 40 pontos primeiro ou aquele que chegar ao fim do jogo com cartas de guerreiro. Vamos fazer agora uma demonstração do gameplay do modo torneio. Então, vamos embaralhar todas as cartas juntas, tanto cartas de guerreiros quanto cartas de perguntas. Vou distribuir 8 cartas para cada jogador.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O restante das cartas vai ficar aqui, para que todos possam sacar. Cada jogador vai escolher, entre as suas 8 cartas, apenas 4 para ficar no seu campo. Pronto? Tá legal aí. Isso. Nós estamos jogando em 2 jogadores. O primeiro a jogar vai escolher as suas 3 ações e vai fazer. Quer começar? Sim. Eu vou atacar com inteligência nessa carta aqui. Qual guerreiro você vai usar dos seus? Esse aqui. Tá bom. Eu tenho 15 de inteligência. O Marcelo tem 106. É que você tá lendo de aí, tá 51. Isso. 51 contra 106. Então eu ganhei Sim. do outro aqui. O Marcelo vai ficar com a minha carta. E ele já tem quantos pontos? Tenho 4. Ok. Qual a sua próxima ação? Eu vou atacar com inteligência nessa carta aqui, usando o mesmo guerreiro. É uma pergunta que eu vou fazer para o Marcelo agora. Do you have any pets? Yes, I do. Muito bem. O Marcelo conseguiu responder corretamente. Ele fica com a carta e ele tem mais 2 pontos. Última ação, Marcelo. O que você vai De fazer? uma ação eu vou fazer um random, eu vou misturar todas as cartas. Ok. Eu tenho apenas 2 cartas no meu campo e isso é uma coisa preocupante. Eu não posso ficar sem cartas no campo. Se isso acontecer, eu perco a minha vez e o Marcelo joga novamente. Então, eu vou baixar uma carta aqui. Fiz a minha primeira ação. Lembrando que é sempre 4 cartas na mão. Eu vou usar essa carta que eu acabei de baixar para fazer um ataque de habilidade aqui. Bom, o meu tem 46, o do Rafael tem 112, então eu perdi essa carta. E eu já tenho 2 pontos. Minha última ação, eu vou fazer um change e vou trocar essa carta por esta. Bom, tá um espaço aqui faltando, uma ação eu vou colocar uma carta aqui. Vou pegar mais uma aqui do monte e vamos lá, eu vou fazer um ataque de inteligência aqui. Eu tenho 27, Marcelo tem 118, então eu perdi. Eu vou trocar esta carta por esta aqui. Eu vou baixar uma carta e vou fazer uma ação de ataque de inteligência aqui. Vamos ver aqui, tem 117 e o do Rafael tem 100, então eu fico com a carta dele aqui. Exatamente. Não foi uma boa jogada, mas vamos tentar recuperar. Vou baixar uma carta e acabou a minha vez. Eu vou atacar esta carta aqui Com qual atributo? com habilidade. É uma carta de armadilha. Eu vou fazer a pergunta e o Marcelo tem que responder a pergunta. Marcelo, do you like dogs? Yes, I can. O Marcelo respondeu errado. A resposta correta seria Yes, I do. E essa carta é a armadilha da caveira. Então, esse guerreiro ele vai ser
perdido, ele vai sair do jogo. Essa carta, ela vem para os meus pontos, porque o Marcelo errou, ela vale 1 ponto. E você ainda tem 2 ações para fazer, Marcelo. Eu vou fazer uma pergunta. Can you play any musical instruments? Yes, I can. E o Rafa ganhou essa carta. Sim, porque eu toco instrumentos musicais. E você ainda tem ações para fazer? Sim, tenho. Eu vou baixar mais uma carta aqui. Ok. Então eu vou baixar uma carta, primeira ação. Vou usar essa carta para fazer um ataque de força aqui. Eu tenho 118, o Marcelo tem 28, então eu ganho a carta e são mais 7 pontos. Minha última ação, eu vou fazer um random e vou embaralhar as minhas cartas para o Marcelo nunca descobrir aonde está a minha arquina. Eu vou baixar uma carta e vou atacar aqui com inteligência. É uma pergunta que o Marcelo vai responder. Are you a tall person? Yes, I am. Muito bem. 5 pontos. Vou fazer um random. Vou fazer uma ação de ataque de força aqui. Eu tenho 118, o Marcelo tem 58. Ganhei o seu mano. Força aqui. O Marcelo tem 51 e eu tenho 118. Minha última ação, força aqui. E eu ganhei de novo. O Marcelo tem 93 de força. Nessa situação acontece uma coisa. O Marcelo ele vai sofrer uma punição. Ele vai pegar 4 cartas da sua mão e vai colocar aqui, viradas para baixo. Isso. Agora o Marcelo vai pegar 4 cartas para ficar na mão. E será a minha vez novamente. E eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer um ataque de força aqui. Are you a girl? Yes, I do. Ele errou e essa carta tem uma ação. Essa é a armadilha do ladrão. Essa carta vai ficar com o Marcelo, ela vai contar 2 pontos. E a carta que eu usei para atacar vai ficar na mão dele e ele vai poder usá-la contra mim a qualquer momento. Nesse momento do jogo, eu já acumulei 31 pontos, somando minhas cartas de guerreiros e perguntas. O Marcelo já acumulou 20 pontos. O jogo acaba quando o primeiro jogador acumula 40 pontos. Ou, se o objetivo combinado for ficar com cartas de guerreiro, vence o jogador que ficou com cartas de guerreiro até que acabem todas as cartas do deck, todas as cartas do campo e todas as cartas da mão dos jogadores. Caso seja necessário minimizar o tempo do jogo para menos de 40 minutos, é possível combinar uma pontuação máxima menor. Ao invés de 40 pontos, o jogo acaba com 20 pontos. Nesse caso, o jogador que fizer 20 pontos primeiro vence o jogo e aí ele dura menos tempo, caso haja necessidade. Você ficou com alguma dúvida sobre as regras? Quer perguntar algo sobre o jogo ou sobre a GameStay? Entre em contato conosco e envie sua pergunta para contatogamestay@gmail.com e visite as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn.
Obrigado e até o próximo vídeo.